Ao que tudo indica, este senhor viverá seus últimos dias sozinho. Ele só quer ser deixado em paz. Ele tem um amado carro na garagem e um cachorro velho ao seu lado. O Walt não consegue acompanhar o mundo que está mudando rapidamente e adoraria mandar os migrantes de sua vizinhança de volta para seu país. Mas quando uma séria tragédia atinge a família Kumong, o veterano não pode ficar indiferente e resolve desempoeirar seu rifle. Walter Kowalski está no enterro de sua esposa Dorothy. Muitas pessoas vieram se despedir dela na igreja, porém, os netos estão vestidos de forma inadequada e fazem piadas idiotas. Os filhos veem o olhar zangado do pai. Nothing anyone can do that won't disappoint the old man. It's inevitable. Enquanto o pastor Janovich, jovem demais para o seu papel, faz um discurso, a neta Ashley mexe no telefone. Mais tarde, durante um jantar memorial, os netos encontram fotos e medalhas do exército pertencentes ao avô no porão. O Walt não aceita a ajuda de parentes e faz tudo sozinho. Ele é irremediavelmente xenofóbico e despacha o adolescente vizinho Tal, que atrapalha a cerimônia fúnebre, para pedir ferramentas emprestadas. Na garagem, ele encontra a Ashley fumando, mas não a repreende. Ela pergunta sem cerimônias quem vai ficar com o sofá vintage e com o carro parado na garagem do avô depois que ele morrer. O jovem pastor tenta ganhar confiança e insiste que o Walt vá se confessar com ele. Afinal, ele prometeu isso a Dorothy. Para o idoso, isso soa ridículo, considerando a diferença de idade dos dois. Ele frequentava a igreja somente para acompanhar sua falecida esposa. Now that you've spoken your piece, why don't you go tend to some of your other shit? Okay? Ele trabalhou a vida toda na fábrica da Ford e não gosta de carros japoneses, e nem de japoneses em si. Quando vê os rituais de seus vizinhos, ele os chama de bárbaros. O Janovich retorna e irrita o velho mais uma vez com sua intimidade. Ele chateia o senhor e insiste que sua atitude é tendenciosa. O Walt não se contém e o chama de virgem de 27 anos que estudou muito. Who likes to hold the hands of old ladies who are superstitious and promises them eternity. O vizinho Tal caminha pela rua e é insultado por membros locais de uma gangue de mexicanos. Outra gangue, liderada pelo primo Spider, defende o rapaz. Eles afugentam os valentões e insistem que o Tal entre no carro deles, mas ele recusa esse excesso de atenção. Mais tarde, eles encontram um cara na casa dele. Enquanto ele está plantando flores, ele fica focado em seus afazeres, mas a gangue não o deixa em paz. Eles o convencem que ele não terá mais que se preocupar com a proteção de sua família. O alvo deles é o carro do idoso, um Ford Gran Torino de 1972 em perfeitas condições. O padre importuna o Walt até mesmo em um bar onde ele está bebendo cerveja com os amigos. Ele leva a sério a promessa que fez à esposa, mas o que um jovem que acaba de concluir seus estudos no seminário aprendeu da vida só lendo livros? O Walt passou pelo inferno da Guerra da Coreia, sobreviveu a duras batalhas e não dá ouvidos a ninguém que não tenha enfrentado desafios semelhantes. Mas o veterano está preso ao passado. Há muito tempo, ele não está mais na linha de frente, cercado de inimigos. Sounds like you know a lot more about death than you do living. Durante a noite, o Walt ouve alguém invadindo sua garagem. Ele pega um rifle e encontra o Tal ali. O velho mantém o rapaz na mira da arma. Porém, ele tropeça e cai, puxando o gatilho. A bala não atinge o jovem, que acaba fugindo. O Walt gradualmente transforma sua casa em uma fortaleza e mantém sua arma sempre em punho. O filho dele liga, mas suas razões são egoístas. Ele não se importa com os problemas reais do pai, e o pai também não quer papo. O Spider tenta recrutar o Tal mais uma vez, mas agora ele resiste com todas as suas forças. A família inteira defende o jovem, e a briga vai parar no gramado do Walt, que sai correndo para a rua com seu rifle. I blow a hole in your face and then I go in the house. And I sleep like a baby. You can count on that. A gangue recua, mas ameaça o idoso. A família do Tal agradece ao vizinho. No dia seguinte, eles trazem comida e flores de presente. Ele os recebe com os resmungos de sempre, sem largar o rifle, e joga os presentes no lixo. A irmã do Tal, Sue, fala bem inglês e seu irmão pede desculpas. No entanto, o Walt apenas o ameaça e diz para que ele não pise mais no seu terreno. O pastor chega e pergunta por que o velho não chamou a polícia. You know why? I prayed that they would show up. Nobody answered. Um simples movimento errado e poderia haver vítimas. O Janovich insiste que o idoso ficará mais leve se ele se livrar do fardo do passado. O pastor já ouviu muitas histórias de pessoas que receberam ordens para matar e cometer atrocidades. Depois que elas se arrependem, sua alma fica curada. O Walt concorda com muitas coisas, mas o jovem não entende a coisa mais importante. O que persegue uma pessoa é o que foi feito sem nenhuma ordem. O velho visita sua barbearia favorita, onde troca insultos amigáveis com o barbeiro italiano, o Martin. A Sue está passeando com o cara quando eles são cercados por 3 valentões.
A garota tenta se defender com bastante coragem, mas as forças estão desequilibradas. O Walt vê essa cena e sai de sua caminhonete. Os meliantes não acham que o velho pode ser uma ameaça. Mas ele também tem uma arma de verdade. E enquanto ameaça matar os valentões, coloca a garota no carro. O Walt repreende a Sue por vagar por bairros perigosos com um fracote covarde. A garota conta sobre o povo Hmong, que vive na China, no Laos e no Vietnã. Eles lutaram pelos Estados Unidos e o exército do norte começou a persegui-los quando os americanos retiraram suas tropas. Jovens como Tal enfrentam assédio com mais frequência do que as meninas e não se adaptam bem à imigração. Mais tarde, o Walt vê o Tal ajudando uma idosa da vizinhança, enquanto o resto dos adolescentes passa reto. Os filhos do Walter acham que o pai já está nas últimas. Eles vão para ele de aniversário um telefone com números enormes e um pegador comprido para que ele alcance as coisas. A gota d'água é a sugestão de que ele se mude para uma casa de repouso. Os filhos e os presentes são colocados na rua. Sue vê o vizinho solitário bebendo cerveja e convida o Walt para um churrasco. Ele recusa o quanto pode, mas a Sue recorre ao humor. Just keep your hands off my dog. No worries, we only eat cats. Parece funcionar, e o Wally resolve ir tomar cerveja na casa dos vizinhos. A avó da Sue é como um oposto dele. Ela odeia americanos. O resto deles olha para ele como um animal em um zoológico. O Walt vê uma casa cheia de gente, uma família que respeita a tradição. Ele começa a tossir e sobe pro banheiro. With these gooks and I do my own spoiled rotten family. O velho está ficando bêbado e enchendo a pança. A Sue convida para irem conversar com o Tal no porão, onde ficam jovens que sabem inglês. O time do rapaz está quieto em um canto. Uma garota chamada Yoa se apresenta para o Walt. O idoso vai até o Tal e ensina como se comportar com as mulheres. Afinal, a Yoa está olhando para ele a festa toda e ele nem tentou falar com ela. O velho provoca e brinca com o adolescente para que a masculinidade dele desperte. O Walter provou e aprovou a comida asiática e agora já aceita os presentes dos vizinhos. Um dia, a mãe do Tal diz que o jovem deve se livrar da vergonha ajudando o vizinho em casa. O idoso recusa, mas acaba cedendo sob a pressão das mulheres. No dia marcado, o Walt ordena que Tal fique do lado de fora e conte os pássaros. O homem novamente zoa o jovem, insinuando que ele é um fracote, mas o Tal sobrevive à provocação e o Walt lhe dá uma tarefa de verdade. Com a orientação do velho, eles consertam a casa. A tosse do Walt piora e ele não consegue mais ignorá-la. No hospital, o Dr. Shu sugere fazer uma série de exames. O diagnóstico é preocupante. O Walt liga para o filho, mas ele está ocupado com os afazeres cotidianos e pede para ligar outra hora. Há um abismo intransponível entre eles. O Tal continua sendo rondado pelo primo Spider. Ele não esqueceu que o rapaz não conseguiu roubar o Gran Torino e falhou no seu rito de passagem para a gangue. O Walt se posiciona e passa a proteger o garoto. O velho ensina ao Tal a fazer as tarefas domésticas masculinas. Mostra sua garagem e sua caixa de ferramentas. O garoto fica admirado e diz que nunca conseguiria juntar uma coleção daquelas. O Walt dá ao rapaz um alicate, uma fita adesiva e um produto anticorrosivo. Este é um conjunto básico que dá conta da metade de todo o trabalho. A respiração do idoso está cada vez pior e ele não consegue mais tirar a geladeira do porão sozinho. Ele abre mão do seu orgulho e pede a ajuda do Tal. O jovem quer pegar a ponta mais pesada, mas o idoso é teimoso. Now you listen, old man. I'm there because you need help. So it's either top or I'm out of here. Pois é, o jovem já aprendeu algo com seu mentor. A Sue conta que o rapaz não tem nenhum exemplo de homem que possa ensiná-lo sobre a vida nos Estados Unidos. Eles começam a passar o tempo juntos, como o avô e neto. O Tal lava o carro, ajuda no jardim e se preocupa com a saúde do Walt, que não para de fumar apesar da tosse. O Tal gostaria de trabalhar com vendas. Como o filho mais velho do Walter, o idoso chama essa profissão de licença para roubar, mas o Tal não tem dinheiro para a faculdade e sem educação não será contratado em lugar nenhum. O Walt se compromete a encontrar um emprego de meio período para o jovem, mas primeiro, ele precisa aprender a se comportar. Para fazer isso, ele leva o Tal com ele ao cabeleireiro. In fact, you could talk about a construction job you just came from and bitch about your girlfriend in your car. Os velhos o ensinam a falar como homem, a se comportar com educação, ser confiante e não ser bajulador. Mas como o Tal ainda não tem nenhum carro, nem emprego e nem namorada, ele pode mentir para não parecer completamente patético. Boy, does my ass hurt from all the guys in my construction job. O Walter leva o Tal até um amigo que é chefe de obras para conseguir um emprego para ele. O garoto passa no teste e é contratado. O idoso compra um cinto de ferramentas para o jovem e o Tal fica muito grato por tudo que o Walt fez por ele. Mas um dia, voltando do canteiro de obras, o Tal se depara com a gangue do seu primo. Eles tiram as ferramentas dele, o espancam e fazem uma queimadura de cigarro na cara dele. O Walter vê o amigo espancado e se oferece para falar com os agressores, mas o Tal recusa a ajuda. Então, o Walt resolve o problema com as próprias mãos.
e vai atrás de um dos agressores e acaba com ele. Ele ameaça o cara com uma arma para afastar a gangue do cara para sempre. Os próximos dias são ótimos. O Tal decide convidar a Yoa para um encontro e o Walter oferece a ele uma carona em seu Gran Torino. Porém, tarde da noite, a gangue atira contra a casa dos Hmong. Felizmente, ninguém é morto. Somente o pescoço do Tal que fica levemente ferido. Porém, a Sue não está em casa. Ela foi até a tia, mas não chegou ao seu destino. A quadrilha a pegou no caminho e, algumas horas depois, a menina é jogada para fora de um carro na porta de casa, toda coberta de sangue. O Walter fica fora de si. Ele é o culpado, pois aquilo foi uma retaliação dos bandidos pela humilhação que ele causou em um deles. Furioso, ele corre para casa e bate nos armários e portas de vidro até ficar com as mãos ensanguentadas. Ele recebe a visita do padre, que levou a Sue ao hospital. A menina está apavorada e toda sua família se recusa a testemunhar contra o Spider. Até que alguém fale, a polícia não pode fazer nada. Isso continuará até que alguém intervenha. O Janovich bebe com Walter e diz que também está chateado. I was Tao, I guess I'd want vengeance. I want to stand shoulder to shoulder with you and kill those guys. O Tao quer saber como um homem deve responder a esse absurdo. Irado, o jovem vai até a casa do vizinho pela manhã. Ele sabe que o Walt não deixará os criminosos sem resposta e está disposto a usar armas. Mas o idoso detém o adolescente. O Walter cometeu muitos erros em sua vida e sabe que essas coisas não devem ser tratadas sem seriedade. Ele manda o Tal para casa e toma um tempo para bolar um plano. Ele relaxa na banheira, corta o cabelo e faz a barba no Martin. E manda fazer um terno preto com alfaiate. Depois disso, ele confessa com o Janovich. O padre fica chocado, mas embora Walt admita que ele mesmo é culpado pela discórdia com os filhos, a confissão é ridiculamente curta. O idoso não abre o jogo. Go in peace. Oh, I am at peace. O Janovich avisa que ficará de plantão com a polícia na casa onde a gangue se reúne. Na hora marcada, o Tal e o Walt se encontram. O velho mostra o rifle ao jovem e lhe dá uma medalha. É a Estrela de Prata. Na guerra, ele matou mais de uma dúzia de pessoas em batalha e foi o único que sobreviveu à missão daquela noite. O Walt desvia a atenção do cara e vai embora do porão, trancando o jovem no andar de baixo. O Walt explica que matar uma pessoa é a pior coisa que pode ser feita e ele não vai permitir que o Tal tenha esse destino. The only thing worse is getting a Medal of Valor for killing some poor kid that wanted to just give up, that's all. O velho se orgulha de sua amizade com o adolescente e não arriscará a vida dele. Ele deixa o seu cachorro com a avó rígida e depois liga para Sue para que ela vá tirar seu irmão do cativeiro. O Janovich e a polícia rondam a casa dos bandidos por muitas horas, mas nada acontece. Eles recebem a ordem de ir embora e levar o pastor com eles. Após certificar-se de que o caminho está livre, o Walt aparece. Ele insulta e provoca os bandidos. Em sua mão, ele tem um cigarro e uma arma feita com seus dedos. Cara, jumpy, are we? Shut up. You shut the fuck up. Ele enfia a mão no bolso e faz um movimento brusco. A gangue atira com diversas armas, mas o Walter só ia pegar um isqueiro. Ele estava desarmado o tempo todo. O idoso se sacrificou para que a polícia tomasse alguma providência. Agora a quadrilha vai passar muito tempo na cadeia. A Sue, o Tal e o Janovich se despedem de seu amigo e mentor. I knew really nothing about life or death until I got to know Walt. Toda a família Monk aparece no funeral. Eles demonstram seu respeito usando trajes cerimoniais especiais. Após a cerimônia, a família Kowalski, aliviada, ouve o testamento do avô. Eles ficaram sem nada. A casa ficou para a igreja e o Gran Torino ficou para o Tal. Claro, com a condição de que o garoto não corte o teto, aparafuse um spoiler horroroso e pinte raios idiotas nele.